Nesta quinta aula sobre equilíbrios químicos, ainda vamos falar sobre deslocamentos de equilíbrio, ou seja, sobre o princípio de Le Chatelier. Lembrando sempre, o equilíbrio ocorre quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Antes disso, o equilíbrio ainda não foi atingido e só aí falamos em equilíbrio químico. Está aqui a representação básica de um equilíbrio químico, onde você vai identificar o equilíbrio químico por este símbolo que você vê aqui, a seta que vai e vem, indicando uma reação reversível. Se a reação não é reversível, não há equilíbrio químico. As constantes de equilíbrio são sempre montadas colocando-se quantidades de produtos em cima, quantidades de reagentes embaixo. Se falamos em concentrações em mol por litro, a constante obtida é chamada Kc. Se falamos em pressões parciais, é chamada Kp. Um exemplo aqui de constante de equilíbrio, onde o coeficiente de cada reagente e de cada produto, de cada substância envolvida, vira o seu expoente lá na hora da constante de equilíbrio. Lembre-se sempre, no Kc não entra sólido nem ninguém que está no estado líquido. Entra quem está no estado gasoso e quem está dissolvido em água. O primeiro exercício caiu na PUCamp 94. A hidroxiapatita, um fosfato naturalmente encontrado no solo, apresenta em meio ácido a reação que está colocada aqui. Preferencialmente escrevemos as reações em uma linha. Neste caso é raro, tá? Tá aqui os reagentes em cima, os produtos embaixo, mas não reproduza isso. A adição de hidroxiapatita em determinados locais modifica o solo. Por quê? Então está aqui o equilíbrio que ocorre no solo que envolve esta substância. Está aqui claramente a hidroxiapatita. Mesmo que você não entenda muito de química, você não vai achar que a hidroxiapatita é qualquer outra dessas substâncias apresentadas. Então ela está do lado esquerdo, do lado dos reagentes. A adição de hidroxiapatita vai então fazer o quê? Princípio de Le Chatelier. Se você faz algo com o equilíbrio ele vai se autoajustar, ele vai tentar reverter a sua ação. Se você colocou uma substância, ele vai gastá-la. E se eu gasto essa substância, então eu vou deslocar o equilíbrio para a direita, formando cálcio, formando HPO4 3- e formando água, e gastando H+ e hidroxiapatita. Se eu gasto H+, lembre-se, é o H+ que torna o meio ácido. Quanto maior a concentração de H+, mais ácido está o meio, e consequentemente menor o pH do meio. E se eu adiciono OH-, aí eu tenho um meio mais básico. Quanto mais OH- eu adiciono, então o meio vai ficando mais básico e o pH vai ficando maior, que indica meio mais básico. Então, se eu vou gastar H+, eu vou produzir cálcio, hidrogênio, fosfato e água. O meio se torna menos ácido e o pH vai aumentar, porque o meio vai ficando menos ácido, vai se afastando dos pHs mais baixos, que indicam um meio mais ácido. O meio ácido é indicado pelo pH entre 0 e 7. E quanto mais eu me aproximo do 7, mais eu me distancio dos menores, eu vou então aumentando o pH. É isso que vai ocorrer aqui, mas não devido à formação de ácidos, e sim devido ao gasto de H+. Então a A está errada. Diminui o pH? Não. Não vai aumentar a acidez, então não vai diminuir o pH. Aumenta o pH porque consome H+? Exatamente isso que a gente acabou de explicar.
Portanto, a alternativa correta é a letra C. O segundo exercício, que caiu na Federal do Rio Grande do Sul em 96, apresenta um equilíbrio muito fácil da gente visualizar, que é o equilíbrio, veja só, COOH, aqui temos um ácido orgânico com 2 carbonos. É o ácido etanóico, conhecido popularmente como ácido acético, que em solução aquosa é muito famoso na cozinha, é o vinagre, tá? Então vamos lá. Se eu adicionar uma pequena quantidade de acetato de sódio, o que vai acontecer no meu equilíbrio? Acetato de sódio, veja, isso é nome de sal. O ânion vai se separar do cátion. Então, vai se separar o acetato do cátion sódio. E o que vai ocorrer? Né? Nesse equilíbrio vai entrar acetato, né? Ânions acetato e cátions sódio. Os cátions sódio não participam do equilíbrio, então eles não vão afetar o equilíbrio. Este equilíbrio que nós estamos visualizando aqui, a sua equação. Mas o acetato que vem junto, ele participa do equilíbrio. Você vai aumentar a quantidade de acetato e Le Chatelier. Se eu aumento a quantidade de alguém, o equilíbrio vai gastar esse alguém para se restabelecer. Gastando acetato, eu gasto acetato, consequentemente gasto H+, porque o equilíbrio se desloca para a esquerda, formando ácido acético. Então isso vai fazer o quê? Vai diminuir o pH? Veja, eu estou gastando H+. Eu deixo o meio menos ácido. Então o pH vai subir, não vai descer. pH subindo, meio menos ácido. pH descendo, meio mais ácido. Ah, está errado. E a letra B? Aumenta a concentração de H+? Estamos vendo aqui que vai gastar H+. Então não vai aumentar a quantidade de H+, vai diminuir. Vou diminuir o grau de ionização do ácido? Olha, se eu desloco o equilíbrio no sentido do ácido não ionizado, então agora é porque está mais difícil do ácido ionizar. O que é o ácido ionizar? Quando a molécula do ácido se quebra lá naquela ligação entre o hidrogênio e o oxigênio da hidroxila. É aqui que ele ioniza. Mas se o equilíbrio está deslocado no sentido de fazer a molécula do ácido ficar não ionizada, isso então vai diminuir a possibilidade dele ionizar. E se ele ioniza menos, o seu grau de ionização diminui. Resposta será então a letra C. O 3 caiu na PUC de Minas Gerais em 97. Fala que numa solução de ácido acético, HAC, muito popularmente representado assim, nós vamos ter esse equilíbrio. Veja que é o mesmo que o anterior, só que agora mostrado numa forma diferente, e fique atento que isso é muito comum. Se adicionarmos acetato de sódio a essa solução, vamos dar uma olhada do final para o começo. Nada ocorrerá com o equilíbrio? Você está cansado de saber. Pelo princípio de Le Chatelier, não mexa com o equilíbrio, que algo vai acontecer para que o equilíbrio se restabeleça. Lógico que a E está errada. A concentração de HAC não dissociado. Primeiro, fala HAC, já está deixando claro que você está falando do cara que não teve a molécula quebrada. Então, será não ionizado. Segunda coisa, é errado dizer ácido não dissociado. O termo dissociação se usa para substâncias iônicas quando colocadas em água. Elas dissociam, elas separam os íons. Nesse caso, há uma ionização. Então, o termo correto é ácido não ionizado. D, errada. C, a concentração de íons H+, deverá aumentar. Nós vimos que vai gastar H+, então vai diminuir a concentração de H+. Alternativa B, a concentração de íons H+, permanecerá a mesma? Sabemos já que não, vai gastar H+. Então, alternativa A concentração de íons H+, deverá diminuir? Eu vou gastar H+, vou diminuir a concentração dele, então a resposta é a letra A.
indico para você 3 livros muito bons e livros realmente de gente que sabe o que está escrevendo. J.D. Lee. O J.D. Lee ele fala de química inorgânica. Peter Atkins, Princípios da Química, onde você vai encontrar muita coisa específica de equilíbrios químicos. E para ser ainda mais específico, Fundamentos de Físico-Química, onde você vai encontrar muita coisa ainda mais detalhada sobre o assunto. Eu espero ter ajudado você nos seus estudos de equilíbrios químicos. Um bom estudo para você!